2025, apenas 20% dos profissionais no mundo estavam realmente engajados no trabalho. Isso significa que 4 em cada 5 pessoas trabalham sem um vínculo genuíno com aquilo que fazem. Segundo a Gallup, esse baixo engajamento representa cerca de 10 trilhões de dólares em produtividade perdida por ano, o equivalente a aproximadamente 9% do PIB mundial. Esse dado costuma levar muitas empresas a procurar soluções em novas tecnologias, metodologias, processos. Claro, tudo isso tem seu valor, mas existe um fator que continua exercendo um peso decisivo sobre a experiência das pessoas no trabalho: o líder direto. Os estudos da Gallup mostram que cerca de 70% da variação do engajamento de uma equipe pode sim ser explicada pelo gestor imediato. Significa que a forma como um líder conduz conversas, lida com conflitos, responde à pressão e toma decisões influencia profundamente o ambiente de trabalho. Tem um dado que merece mais atenção, que é a maior queda recente de engajamento aconteceu, acredite, justamente entre os gestores. No ano passado, o percentual de líderes engajados caiu de 27% para 22%. Quando quem lidera perde energia, clareza, presença, esse efeito rapidamente alcança toda a equipe. O contrário também acontece. Quando o líder desenvolve maturidade emocional, ele cria segurança, confiança e estabilidade para que as pessoas trabalhem melhor. É exatamente sobre isso que vamos conversar nesta série. Este é o primeiro vídeo de uma sequência em que vamos entender o que realmente significa liderar com inteligência emocional. Não como um conjunto de técnicas para parecer mais simpático ou mesmo controlar comportamentos, mas como um processo de amadurecimento psíquico que transforma a maneira de decidir, comunicar, lidar com pessoas e exercer autoridade. Se você é líder, gestor, profissional de RH ou participa das decisões relacionadas à cultura e ao clima organizacional, essa série foi feita para você. Durante muito tempo, liderar significava organizar tarefas, acompanhar indicadores e cobrar resultados. Essas competências continuam importantes, mas elas deixaram de ser suficientes. As organizações convivem hoje com mudanças constantes, pressão por inovação, equipes multigeracionais, trabalho híbrido, excesso de informação e um ritmo que exige adaptação praticamente todos os dias. Nesse contexto, a forma como o líder administra as próprias emoções deixou de ser uma característica desejável e passou a ser uma competência estratégica. Isso porque pessoas não trabalham apenas com processos, elas trabalham em relações e toda relação é atravessada por emoções. Antes da gente avançar, quero fazer uma observação importante. Ao longo desse vídeo, eu vou utilizar a expressão inteligência emocional porque ela se tornou conhecida no universo corporativo, principalmente a partir do trabalho de Daniel Goleman, mas a perspectiva que vamos desenvolver nessa série vai um pouco além desse conceito. Vamos falar aqui sobre aquilo que sustenta a inteligência emocional, que é a maturidade emocional. Conhecer emoções é importante, mas conseguir elaborar aquilo que sente antes que isso conduza as nossas decisões é algo ainda mais profundo. É justamente aí que a psicanálise oferece uma contribuição valiosa para a liderança. E o que é, de fato, então, inteligência emocional? Provavelmente você já ouviu esse termo em treinamentos, livros, reuniões de liderança. O Daniel Goleman definiu inteligência emocional como a capacidade de reconhecer, compreender e administrar as próprias emoções, ao mesmo tempo em que somos capazes de perceber e lidar adequadamente com as emoções das outras pessoas. É uma competência que complementa a inteligência cognitiva. Enquanto o QI mede nossa capacidade lógica e analítica, a inteligência emocional está relacionada à forma como lidamos conosco e com os outros. Paul Ekman, um dos maiores pesquisadores das emoções humanas, mostrou que emoções como medo, raiva, tristeza, alegria, surpresa e nojo são respostas biológicas fundamentais. Elas surgem antes da elaboração racional e funcionam como sinais importantes sobre aquilo que está acontecendo conosco e ao nosso redor. Isso vai mudar completamente a maneira de enxergar a liderança. Ser emocionalmente inteligente não significa ser um líder calmo o tempo inteiro, não significa nunca sentir raiva, nem nunca ficar frustrado, nem significa esconder emoções para transmitir uma imagem de equilíbrio. Isso seria só repressão emocional.
A questão central é outra. Existe uma diferença enorme entre reagir e responder. Reagir é quando a emoção assume o controle antes que exista qualquer reflexão. Responder é quando a emoção é reconhecida, compreendida, integrada ao processo de decisão. Imagina uma reunião, tá? Sobre um projeto importante que está atrasado. Um líder reage levantando a voz, interrompendo as pessoas e procurando imediatamente um culpado. Outro líder sente exatamente a mesma frustração, mas antes de agir, ele consegue reconhecê-la. Ele faz perguntas, entende o contexto, reorganiza prioridades, conduz a conversa sem transformar aquele momento em uma ameaça para a equipe. O problema é exatamente o mesmo, a diferença está na forma como a emoção participa da decisão. James Gross, um dos principais pesquisadores de regulação emocional, explica que regular emoções não significa suprimi-las. Regular emoções significa perceber o que está acontecendo internamente e escolher conscientemente como essa emoção será expressada. Isso é maturidade, não é repressão. E existe um detalhe importante que é: regular emoções não reduz a autoridade, escutem isso. Traduzindo, gritar não te faz mais forte nem mais respeitado. Na prática, acontece justamente o contrário. Quanto maior a capacidade de regular emoções sob pressão, maior costuma ser a qualidade das decisões tomadas em momentos difíceis. Vale guardar uma ideia que resume o espírito dessa série inteira. Uma liderança emocionalmente inteligente é aquela que compreende melhor aquilo que sente antes que isso apareça na forma de impaciência, de ironia, silêncio ou decisões precipitadas. É aqui que a psicanálise amplia a conversa. Na maior parte dos treinamentos de liderança, aprende-se ali uma lista de comportamentos desejáveis. Escute mais, dê feedback, tenha empatia, comunique-se melhor. Tudo isso faz sentido, mas existe uma pergunta anterior. Por que alguns líderes conseguem colocar esses comportamentos em prática e outros não, mesmo conhecendo exatamente as mesmas técnicas? Gente, liderança não se sustenta apenas pelo conhecimento. Ela encontra sustentação na forma como a pessoa organiza o próprio mundo interno. Um líder que não reconhece sua insegurança pode responder às divergências com autoritarismo. Um líder que não tolera erros pode transformar qualquer falha em ameaça. Um líder movido pela necessidade constante de aprovação pode evitar conversas difíceis durante meses. Esses comportamentos raramente surgem por falta de conhecimento. Eles costumam nascer de conflitos que o próprio líder ainda não conseguiu elaborar. É justamente por isso que desenvolver liderança não significa apenas aprender novas ferramentas, significa sim ampliar o autoconhecimento. Gente, Daniel Goleman organiza a inteligência emocional em 5 componentes principais. São eles: autoconhecimento, autorregulação, automotivação, empatia e habilidades sociais. Pense nesses 5 pilares como um mapa da liderança emocionalmente inteligente. Hoje, estamos observando esse mapa de forma ampla. Nos próximos vídeos, a gente vai percorrer cada um desses caminhos com profundidade e mostrar como é que eles aparecem nas relações de trabalho. Por que isso se tornou tão urgente? Eu vou trazer um dado aqui para ampliar essa discussão. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, depressão e ansiedade geram aproximadamente 12 bilhões de dias de trabalho perdido todos os anos, representando um impacto próximo de US$ 1 trilhão na economia mundial. Ao mesmo tempo, estudos mostram que cada $1 investido em ações relacionadas à saúde mental pode gerar um retorno estimado de $4 em saúde e produtividade. Esses números ajudam a explicar por que a saúde mental deixou de ser apenas um tema assistencial. Ela passou a ser uma questão estratégica para as organizações. Só que esses resultados não dependem apenas de programas de bem-estar ou da disponibilidade de atendimento psicológico. O ambiente emocional é construído todos os dias. Ele aparece na forma como o líder responde a um erro, na maneira como ele conduz um feedback, na segurança que ele oferece para que alguém possa discordar, na forma como ele administra conflitos, na maneira como lida com a própria pressão. São pequenos comportamentos repetidos diariamente que, ao longo do tempo, constroem ou destroem a confiança dentro de uma equipe. Quero deixar uma reflexão para você levar ao longo dessa semana. Nos últimos 15 dias, quais emoções apareceram com mais frequência enquanto você exercia a liderança? Você conseguiu percebê-las enquanto elas aconteciam? Ou só percebeu quando elas já tinham produzido algum tipo de efeito na sua equipe?
E se esse conteúdo fez sentido para você, escreva aqui nos comentários qual emoção tem aparecido com mais frequência na sua rotina de liderança. Beijo, até o próximo!